Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol, fundadora da Ímpares, e eu tô aqui hoje para fazer uma conversa super bacana sobre a forma como o nosso cérebro e a nossa mente pensa, sente, aprende. E para conversar comigo, eu tenho um convidado especialíssimo, que é o Dr. Paulo Rosa Souza. Vou falar um pouquinho do currículo dele, que é extremamente amplo. O Dr. Paulo é pediatra, psicanalista, psiquiatra, doutor em psicologia clínica pela Universidade de Belgrano, em Buenos Aires, pós-doutorando em filosofia e psicanálise, professor titular de psicanálise e pediatria da Universidade Católica de Pelotas, vice-presidente da América Latina da Society for Psychotherapy Research, autor de mais de 200 trabalhos publicados no Brasil e no exterior, além de 4 livros, incluindo psicanálise e literatura. Tem ampla atuação na área de pesquisa, em especial psicanalítica, atos interrogativos no processo terapêutico. Tem atuação clínica hospitalar desde 1967 e atualmente está experienciando um atendimento no Hospital Espírita de Pelotas e no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do município de Pelotas. Que currículo impressionante! Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer estar aqui contigo. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência, como é que está sendo essa última experiência agora na área pública e o que te motivou a sair da pediatria e entrar na área da mente humana. Como é que foi essa trajetória? Nos conta um pouquinho. Bom, logo depois da conclusão do curso de medicina, eu me interessei, não sei explicar direito, por crianças. Então, fiz a formação pediátrica e a formação pediátrica eu fiz num lugar que há 50 anos tinha muito renome aqui no país, que era o Hospital dos Servidores no Rio de Janeiro, era um dos principais centros. Bom, fiz a formação ali, fui contratado pela Universidade Católica de Pelotas e comecei a trabalhar em Pelotas. 5 anos depois, eu entrei em crise e me senti péssimo, porque eu me dei conta de uma coisa estranha que ainda é vigente na formação pediátrica, que é estudar criança isolada da família. Não tem uma palavra sobre família e criança. Então, bom, isso me gerou uma crise profissional, sei lá, intelectual, tremenda, e fez com que eu conseguisse uma licença na universidade e me transferi para Buenos Aires, que era um grande centro de formação analítica, e fui conhecer família e criança e adolescente, etc., e as relações intrincadas de uma família, fazendo a formação analítica. E veio a aproximação à psicanálise veio a partir dessa crise com a pediatria, né, que é uma atividade do meu encanto, do meu coração, mas é muito curioso, acho que qualquer pessoa percebe isso, né, como falar da criança ou estudar a criança e seus problemas sem conhecer profundamente a família onde ela está inserida e com influências recíprocas de toda a sorte, né? Não, é impossível fazer, me parece hoje, pediatria sem um conhecimento também muito intenso sobre o grupo familiar, onde ela está inserida. Não sei, é muito curioso, e eu revisei brevemente isso em residências de pediatria aqui no país e um pouco na Europa, nos Estados Unidos, e eles, até onde eu vi, seguem não estudando
cuidadosamente a família. É uma coisa, é um contrassenso, mas é assim. E aí foi isso que te motivou a fazer essa dupla formação. Sim. A necessidade de olhar o ambiente em torno da criança. Isso aí. Me parece que não tem nada mais atual e mais correlacionado com o que a gente está trabalhando aqui na Ímpares do que isso, né? O quanto os ambientes, o quanto o entorno do indivíduo, da criança, podem ajudar ou prejudicar, de acordo com a falta de profundidade que a gente olha aquela situação no desenvolvimento de alguém. E aí, nessa tua trajetória, assim, como é que tu viste a questão da família interferindo na criança? Diretamente ou como algo superficial? Esse ambiente familiar, essa avaliação da família com os teus anos de clínica, eles fizeram sentido? Essa tua busca fez sentido? Nos explica um pouquinho isso. Totalmente. O que tu falaste me fez lembrar um pensamento do filósofo espanhol Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset disse no início do século passado uma coisa interessantíssima, que é: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Não? Eu não existo separado das minhas circunstâncias, não tem como. Então, esse pensamento, né, segue muito atual e é muito útil na clínica. Né? Para qualquer, sei lá, a criança apresenta um sintoma, tem que conhecer, né, a circunstância onde, né, ela está inserida e como é que apareceu. Lembrei de há muitos anos, fui chamado, um chamado em casa, era um fim de semana, para atender uma menininha tinha uns 5 meses, mais ou menos, que apresentava febre alta. Bom, os pais me chamaram, fui lá, examinei a menina, não encontrei nenhum foco infeccioso, não é, que pudesse ser responsável por aquela febre tão elevada. Bom, mas ao buscar a casa dos pais, que eu sabia onde era, me surpreendi porque eles haviam mudado de casa. Então, aí me informei, fui no novo endereço. Ao examinar essa menina, que hoje é uma mulher, ela é advogada, a gente seguiu tendo uma relação e é interessante né, de encontrá-la, e a gente comenta isso. Essa menina, né, ao não apresentar clinicamente nenhum foco que pudesse ser responsável pela febre, eu pensei, a minha observação, face às circunstâncias, ela tinha mudado de casa, né? Como ela era um bebê de 5 meses, os pais, desavisadamente, não acharam que o bebê pudesse registrar uma mudança de casa. Eu interpretei que era isso que era o motivo da sua febre. Então pedi que os pais, e eu acompanhei, fôssemos com a criança no colo e eles fossem explicando para a bebê, a sua nova casa, aqui é o seu quarto, aqui é o quarto da mamãe, sei lá, explicando toda a circunstância de mudança. Não fiz nenhuma indicação, a não ser um banho para baixar a febre, nenhuma medicação, nada, e fui acompanhando, e a partir dali, a febre da criança, milagrosamente, entre aspas, desapareceu. Porque, bom, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não estou compreendendo a minha circunstância, eu adoeço.
ou se eu não estou tranquilo com a minha circunstância, né? Se eu não entendo ou se aquilo não está fazendo sentido para mim, né? Independente da idade. Sabe que tu falaste isso e eu me lembro muito, né? Assim, do que a gente estuda sobre o quanto o feto, ele vai absorvendo absolutamente tudo que a mãe está sentindo, que a mãe está ingerindo, né? E o quanto o cuidar da gestação impacta, né? Naquele ser humano que vai nascer, né? E aí, muitas vezes, a criança nasce e a gente ignora que já dentro da barriga ela precisava, e ela supria, e ela era suprida, desculpa, pela mãe, né? E aí ela nasce e tu passa a entender que ela não precisa de explicação. É claro que ela precisa, ela já absorvia desde pequena, né? Sim. Maravilhoso. Essa história é fantástica, né? A gente já tinha em outras oportunidades falado dela, e ela é realmente, assim, ela nos faz refletir, né? Ela faz a gente pensar no quanto a gente precisa estar próximo e ajudando a nossa criança, né? A compreender o que está acontecendo ali no entorno dela. E aí isso me remete para uma das primeiras perguntas aqui, que quando a gente estava pensando, né, no que a gente iria conversar, a gente ficou imaginando, que é o que a gente... como é que a gente olha para as crianças de uma forma individualizada, né? O quanto cada cérebro é efetivamente único. Aqui na Ímpares a gente tem olhado muito para essa questão da singularidade, da questão da diferença, da questão do quanto a criança é ímpar. Mas existe alguma indicação de que diga, não, realmente essas crianças, a gente tem que tratar todas elas da mesma forma, em cada período, em cada idade, ou cada criança realmente é única? Como é que funciona o cérebro da criança? Como é que o senhor vê isso, assim? Cada criança realmente tem essa singularidade, tem essa individualidade no modo de pensar, ou a gente pode seguir um padrão? Bom, a família, a organização de uma família não é uma democracia, né, no sentido... somos todos, grosseiramente, somos todos iguais. Não. Cada filho, ele tem que ser estimulado e cuidado segundo a sua singularidade. Cada um é absolutamente singular. Um abismo nos separa, por mais que a gente se ame, etc., mas entre um ser e outro ser, há um verdadeiro abismo. Então, essa é absolutamente singular, e eu acho que a Ímpares, na sua organização e concepção, contempla justamente isso, a coisa ímpar de cada um. O estudo sobre mães são interessantes nesse sentido. Por exemplo, pode haver uma senhora que se preocupe ela de cumprir a sua maternidade. Então, vamos supor, ela recebe a orientação lá do seu pediatra, ela leu livros que tenham a respeito, e ela se preocupa em cumprir a sua maternidade. É um tipo de mãe. Outra mãe foca a sua atenção, número 1, no bebê. De que jeito é o meu bebê? Isso faz uma diferença radical. Um exemplo bem acessível é com relação à comida, ao alimento. A mãe, quando a mãe está preparando a comidinha para o seu bebê, ela está centrada na atenção dela, da sua função de mãe, ou predominantemente na atenção do seu bebê, o quanto ele tem fome, o quanto ele se satisfaz, e isso faz uma diferença enorme, porque uma coisa é que a criança coma o que a mamãe acha que seria bom para ela. Outra coisa é o que o bebê coma, o quanto ele se satisfaça. Então,
são sutis, talvez, as diferenças, mas faz uma diferença radical. Se a mãe está centrada na sua função materna ou centrada no bebê. Nós apoiamos, né, totalmente que a mãe, né, claro, é uma circunstância simultânea, ela tem que se preocupar consigo própria, mas ela tem que ter muita atenção sobre este bebê, né? Cada um, né, não pode criar cada filho, né, criar todos os filhos iguais. Aqui em casa, todo mundo é igual. Não é igual. O que é muito recorrente, né? É muito recorrente. E é muito comum a gente ouvir, né, pais, mães falarem, mas eu criei todos iguais e olha só como eles saíram diferentes, né? É claro, Exatamente, saíram diferentes, porque são diferentes, né? Talvez acho que o erro, né, ou talvez o não acerto seja justamente a gente tentar fazer com que todos caibam nas mesmas caixinhas, né? Exato. E aí, assim, isso me lembra, me faz refletir muito também sobre a questão da expectativa, né? Me parece que as famílias, em especial as mães, elas têm uma expectativa em relação ao filho que elas terão, ou ao que elas gostariam que o filho fosse, né? E, invariavelmente, as nossas expectativas serão frustradas, né? O nosso filho nunca vai nascer exatamente do jeito que a gente imaginou, que a gente idealizaria. E isso não pode ser um problema, né? Acho que existe uma grande diferença entre a gente querer suprir a nossa necessidade de maternidade e a gente entender que a gente está criando um indivíduo efetivamente único, ímpar e que precisa invariavelmente se dissociar da gente, né? Então, e vai chegar uma hora, inclusive, que ele vai querer, né, ser diferente dos pais. Então, tem todo, de fato, né, tem aí um cérebro, uma mente única. E aí a gente falou um pouquinho aqui, tu falaste um pouquinho, né, sobre as questões ambientais e o quanto elas influenciam, né, na criança, assim, no contexto. Mas essas questões ambientais, né, e essas questões emocionais e genéticas, elas também influenciam em como funciona a mente do indivíduo, dependendo do ambiente em que ela está, dependendo das questões genéticas, o cérebro da criança, a mente da criança vai funcionar de uma forma diferente? Sim, né? Esse é um mistério da humanidade, né? Como é que nós somos tão radicalmente diferentes uns dos outros, ao mesmo tempo que somos semelhantes, né? Mas é óbvio. Mas o mistério das marcas digitais, né? Como é que há bilhões de pessoas e as marcas digitais são diferentes para cada um? É uma coisa extraordinária. Mas a vida tem muito, muito mistério. Essa questão das influências recíprocas e coisas, me fez lembrar um pensamento em que o pensamento diz: nossa mente, nosso lar. Eu gosto dessa construção porque eu acho que ela ilustra a maneira como a nossa mente, né, e, portanto, da criança, como é que ela vai se organizando e se construindo. É uma construção, realmente, né, que se predomina, né, um afeto amoroso, o guri vai bem. Né? Uma coisa que a clínica nos mostra, que eu acho muito valiosa, é assim: a mãe pode ser muito atrapalhada, né? Ou dizendo grosseiramente, a mãe... Claro, eu friso a mãe, né? Porque é o elemento principal, o pai é secundário, até juridicamente. Não é? E eu gosto, para incomodar os pais, dizer isso: nós pais somos secundários, a mãe é que é o X. E a mãe é que ajuda, né? Mesmo sendo atrapalhada, se ela gosta da criança, isso faz uma diferença radical. Eu pude ver em muitas famílias, né, mães com grande perturbação emocional, mental, né,
Mas se ela tinha um vínculo amoroso com o guri, ela tentava pelo menos acertar com a criança, com o filho, né? A criança se desenvolve bem, eu diria, basicamente. O problema é esse, que predomine o afeto amoroso, né? Isso talvez valha a pena frisar, mas a gente é construído de amor e ódio, né? São sentimentos, né? Limítrofes. Eles são, né? São a face diferente da mesma questão, né? O amor vira ódio com muita facilidade, né? E o ódio virar amor é mais difícil, mas existe também. E o contrário, né, do amor e do ódio, né? Aliás, o amor não é o contrário do ódio. O contrário é a indiferença, né? O ódio e amor são faces, digamos, diferentes de uma mesma moeda. Então, eu creio que é útil essa ideia, porque é impossível amar 24 horas por dia, 360 dias por ano, o seu filho. Tem momentos que a gente não vai gostar do filho, né? Porque a gente está mal, a criança chateia, né? Por isso que tem dois pais. Quando eu estou mal, passa lá para o pai ou para a mãe, para que ele se ocupe enquanto eu me recupero. Mas essa questão de que é impossível, mesmo que seja, né, o nosso filho querido, desejado e amado, tem momentos que eu não vou gostar dele. Essa é uma liberdade humana que eu acho importante ter presente. Muito, né? Mas esse ponto que tu falaste sobre o afeto, né? Sobre a necessidade de que as crianças se sintam amadas. Assim, acho que quando a gente está criando uma pessoa, quando a gente está criando ali um filho, existem muitos fatores no dia a dia que interferem, né? Numa demonstração de afeto. Tem o cansaço, tem as questões hormonais, tem as questões da rotina, a mãe no puerpério tem uma questão bem significativa, mas isso não significa que ela vai ser indiferente, né? Talvez o que é legal da gente falar é que, assim, as mães naturalmente se sentem culpadas, né? Nasceu descobrir que estou grávida, nasce uma culpa junto, né? Nessa gestação nasce a culpa. Me parece que é importante a gente também deixar, assim, claro que é ok as mães sentirem cansaço, sentirem eventualmente tristeza, não gostarem, né, entre aspas, em alguns momentos dos seus filhos, mas isso não, o que me parece que não é saudável é isso em algum momento se transformar em indiferença, né, porque essas questões elas não vão interferir no amor que tu sente, elas fazem parte do dia a dia, assim como em todas as outras relações, mas o ponto aqui é o quanto na condução dos nossos filhos a gente consegue sopesar essas emoções, esses sentimentos, entender que eles existem, mas mesmo assim continuar numa demonstração contínua de carinho, de afeto e não de abandono, né? Que é isso que vai interferir no desenvolvimento da criança. Não sei se é exatamente isso. Sim. Estamos nessa linha. É isso aí. E é difícil, né? A gente vê assim que não são todas as famílias, eu acho que isso não pode... a gente não pode ignorar que não são todas as famílias que desejam um filho, né? Tem muitas crianças que a gente vê aí, né, na sociedade, que efetivamente viveram abandonos e vivem, né, situações em que os pais são indiferentes. Nessas situações, tu vês o cérebro dessa criança funcionando efetivamente diferente? Certamente, né? Certamente. A questão do abandono, eu acho que tem, né, um exemplo da mitologia que eu acho esclarecedor. A história do Rômulo e Remo, né, os dois irmãos da mitologia grega, da mitologia romana, que foram depois os fundadores de Roma, eles foram abandonados pelos pais e criados por uma loba,
né? Essa, a história é essa. O que é interessantíssimo de pensar, não é isso? Porque basta que, né, alguém, pode ser uma loba, né? Pode ser o pai, se a mãe morre. Né? Há uma antiga história que eu acho linda. Houve um naufrágio e se salvou o bebê e o pai. E foram para uma ilha, que era o que havia próximo, assim. Bom, não tinha como é que ele ia, era um bebê, como é que o pai ia amamentar? Esse pai, genial, sabe o que ele fez? Isso está no livro, um livro de anatomia clássico dos anos 60, Testi. No livro do Testi, conta a história. O pai começou a colocar o bebê no peito dele. Não tinha nada para comer na ilha que um bebê pudesse comer. O pai comia lá umas frutinhas, sei lá. Bom, de tanto guri chupar, o peito do pai dele produziu leite, porque nós temos essa possibilidade, né, de que isso aconteça. Então, eu gosto desse exemplo porque ele é inusitado e mostra, né, uma expressão, me parece, máxima de carinho que, se a mãe não está, né, o pai possa suprir. É difícil para um pai, mas é possível. E é bem difícil para uma mãe imaginar que ela pode, né, num momento assim de cansaço ou de estafa, passar isso para um pai, né? Eu, como uma mãe extremamente presente, né, e egoísta, muitas vezes fico pensando, né, o quanto essa divisão também é importante, né, porque a gente vê mães com um perfil muito próximo dos filhos que teriam dificuldade de imaginar uma situação como essa, né? Não, pois é. Não, por isso que eu gosto de falar. E, Paulo, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente aqui na Ímpares, a gente tem falado, a gente conversa muito com as pessoas e a gente vem falando sobre o quanto a expressão normal, ela deveria ser descontinuada, né? Porque o que é uma criança ou uma pessoa normal? Como é que vocês veem isso? Como é que tu enxerga isso, assim, essa expressão da normalidade? Ah, essa criança é normal, essa criança não é normal. Na verdade, deixa eu até melhorar um pouquinho, né? Agora a gente vem falando muito sobre crianças típicas e crianças atípicas, né? Mas a palavra normal ainda permanece muito presente no nosso dia a dia, especialmente quando a gente está falando do ambiente escolar. Como é que a medicina, como é que tu enxerga isso, a questão da normalidade? O que é a normalidade? Bom, me ocorre te responder, primeiro assim, a partir de um dado, né, o que é um conceito sobre saúde, e que é um conceito interessante e que foi formulado em 1948 pela Organização Mundial da Saúde. A OMS, nesse ano, diz o seguinte: saúde é bem-estar. Ele diz completo bem-estar, físico, psíquico e social. E uns anos depois acrescentou espiritual. Então são 4 dimensões de bem-estar, né, que os pais e a escola podem observar na criança: físico, psíquico, social, né, da interação, e espiritual, né? A partir dos 7 anos, a criança passa a compreender melhor a questão da espiritualidade, etc., e passa a compreender melhor a noção de Deus, que é um tema interessante que não deve ser introduzido muito precocemente, antes dos 7 anos, que a criança não tem capacidade. Ela pode até repetir, mas não compreende aquilo. Então, essa noção de bem-estar é fundamental na família e na escola. Os pais, né, a gente pode perguntar, mas eu vejo o bem-estar no meu filho, né?
que o bem-estar humano, né, que oscila. Tem momentos que não está legal e outros que está mais disposto, mas nessas dimensões, né, pelo menos as 3 dimensões. Se o guri não adoece muito corporalmente, não está sempre com gripe, com não sei o quê, se isso acontecer, é sinal de que algum sofrimento ele está tendo, né? Se, do ponto de vista psicológico, né, a criança se desenvolve, vai cumprindo cada etapa, né, é sinal de que ela está sendo suprida, né, suficientemente pelo ambiente, né, o ambiente mãe, né, a mãe é o X da questão. E social, se o guri vai se socializando, né, vai tendo seus amiguinhos, e que atitude tem com os amiguinhos, se ele tem a mesma ideia, bem-estar, se nota ao brincar, se eles têm uma sensação de bem-estar. Sinal que o guri está bem, né? E que isso oscila, né? Tem dias que ele vai estar mal, como a mãe vai estar mal, sei lá, todo mundo. O ser humano não tem condições, né, de estabilidade, o que, aliás, é bem interessante essa ideia de normalidade. Nós, é curioso, mas assim, uma pessoa muito normal, ela tá mal, está doente, né? O saudável está bem defendido num livro de uma psicanalista neozelandesa que mora em Paris há séculos, que é a Joyce McDougall. Ela tem um livro que a gente recomenda, que se chama Em Defesa de uma Certa Anormalidade. Então, uma certa anormalidade, que é sempre impreciso, é que faz parte do ser humano, né? As pessoas que são muito normais, né, no sentido que cumprem todos os requisitos em todos os âmbitos da vida, nós chamamos de normopatas. É um tipo de patologia. Não é muito falado, mas existe, né? Então, e são pessoas que têm um grande sofrimento. Mas tu olha assim, nós, se fizesse um checklist, tudo ela está aprovada em tudo, mas é infeliz. Então, de novo, o bem-estar é que é o elemento sugestivo, né, de avaliação. Maravilhoso, né? Essa ótica, ela abre, né? Essa visão, ela traz talvez assim uma amplitude, né, gigante de possibilidades de visão e de como enxergar os nossos filhos, né? Porque como muitos pais e muitas famílias de crianças atípicas, aí voltando ao que a gente estava falando, né, frustram as suas expectativas por se dar conta que o seu filho não seria normal. E aí a gente entender, né, que essa normalidade pode ser inclusive patológica, né, traz um conforto, né, ou pode trazer um conforto extremamente valioso para as famílias, né? Uhum. E aí falando das famílias, assim, quando as famílias chegavam no teu consultório, ou as famílias que tu atendeste de crianças atípicas, quando elas têm um diagnóstico, né, de uma atipia, como é que elas se portam, o que tu vê em consultório, o que tu vê clinicamente, assim, como uma conduta inicial dos pais? E qual é que é a função da medicina, né, em ajudar essas famílias a entenderem que essa normalidade não existe, né, ou essa normalidade pode ser patológica e ela precisa entender o seu filho de uma forma mais ampla? Qual é que é o papel da medicina nisso? Bom, é um papel, deverá ser um papel relevante, justamente, né, por proporcionar que o grupo familiar, né, conceba essa ideia, né, que há pouco falávamos assim, né, uma família não é uma democracia que é todo mundo igual, não é, né, cada um é absolutamente diferente. E isso exige, né, uma atitude específica para cada um dos filhos. E
desse modo, essa questão das circunstâncias onde nós estamos imersos, né? Agora, por exemplo, uma questão em que todos nós estamos imersos, a nova questão da inteligência artificial, né? Isso é um elemento, uma tecnologia fantástica que, se for bem usada e sendo cético, como convém, acho eu, a gente já sabe, a inteligência artificial vai ser usada para o bem e para o mal. O ser humano não consegue fazer uma coisa só do bem, não nos é dado isso. A gente tem que buscar uma coisa complicada, não é? Mas é um tipo de recurso, né, que as famílias podem voltar a atenção, né, nesse sentido da especificidade de cada pessoa, né, cada filho. E poder, né, a partir daí, né, criar um elemento que seja, né, razoável afetivamente, né, as crianças, para se desenvolverem, né, precisam de um grau de estabilidade mínimo, né? É um grau suficiente para que cada um se sinta confortável, tenha nos pais ou substitutos, né, a quem recorrer em momentos de ansiedade, que são N e permanentes, né? Tem momentos de alívio, mas o ser humano tem um nível de ansiedade muito elevado. E essas... agora, por exemplo, em medicina, há uma coisa curiosa e que não é favorável, é que há períodos de moda, né, de diagnóstico. Agora, eu diria, né, assim que, por exemplo, uma moda atual é déficit de atenção. Então, né, a gente vê permanentemente, né, esse cuidado, o que eu acho, né, muito adequado. Tem que estar observando se a criança consegue ter um foco mínimo para poder fazer as suas tarefas e tal. Mas o déficit de atenção pode ser meramente porque a criança está muito ansiosa por alguma coisa, porque, sei lá, está preocupada porque a mãe viajou ou pensa viajar, sei lá, qualquer coisa desse estilo que crie desestabilize temporariamente essa criança, a atenção dela vai diminuir. Então, há muita procura por esse diagnóstico de déficit de atenção, e brasileiro, né, é das populações mundiais que mais se automedica, né? Brasileiro tem paixão por remédio, é uma coisa estranhíssima, mas todo mundo, grosseiramente, tem déficit de atenção e pede que, né, uma medicação para... Né? O brasileiro é curioso e chega a ser tragicômico, né? Mas, por exemplo, se está tristinho, quer um antidepressivo. Se está muito alegrinho, quer um tranquilizante. Se está desatento, quer, agora que todo mundo quer, Ritalina para focar a coisa. Há que procurar recursos não químicos, porque isso, né, tem uma influência dos laboratórios, que são a indústria mais poderosa do mundo, né? Eles rivalizam com os produtos de guerra, né? Os armamentistas e as indústrias farmacêuticas. Eles têm um poder indescritível. Então, né, aí eles querem vender, né? Não existe uma coisa assim, né, cuidadosa nesse sentido de que, bom, mas e a nossa população em especial é muito favorável, né? Basta ver o número de farmácias que tem no Brasil, que é uma coisa
extraordinária e todo mundo se automedica. E agora que vamos fazer, está tramitando na Câmara um projeto para poder vender medicação também em supermercado, não é? Sim. Os norte-americanos já têm, a gente, né, infelizmente... Estamos acompanhando. Mas isso que tu falaste é incrível, né? A necessidade que as pessoas têm de se medicar e a necessidade de buscar um diagnóstico. Vamos só lateralizar um pouquinho isso e fazer uma reflexão aqui, né? Sobre a confiabilidade desses diagnósticos. Uhum. Né? Porque isso que tu falaste, né? Sobre, eu tô um pouco desatento, TDAH. Né? O quanto efetivamente um diagnóstico de TDAH, ele é conclusivo. Né? Ou esses diagnósticos de TDAH ou de outras questões de neurodivergências, eles são permanentes? Ou esses diagnósticos, eles são realmente confiáveis? Bom, essa é uma pergunta, uma questão ótima, porque é como os exames de laboratório, né? Tu faz o teu hemograma, vem lá um resultado. Né? Bom, aquele resultado tem uma margem de erro, mas nós não gostamos dessa margem de erro, de pensar, bom, sei lá, quem sabe não está... Se der uma discrepância muito grande, eu tenho que repetir o exame, porque eles têm, todo exame tem margem de erro. Todo teste de avaliação tem margem de erro. Um estudo do ano 65, de um pediatra norte-americano, Harrington, ele diz uma coisa valiosíssima, ele diz: diagnóstico incompleto, tratamento inadequado. Então, essa é uma questão médica e para as famílias e para todos nós, muito importante. Se o diagnóstico é completo, adequado, com os melhores instrumentos, mesmo assim tem uma margem de erro. Então, não se pode... Aquela expressão, hoje não se vê muito, mas eu já ouvi muitas vezes. Estou nas suas mãos, doutor. O pior que uma pessoa pode achar é que está nas minhas mãos ou nas tuas, para decidir a sua vida e coisa. Não, a pessoa tem que ter autonomia. O que os pais buscam nos filhos, eu penso que devemos buscar, é a autonomia do filho, que ele seja autônomo com relação a mim, a mãe, os irmãos, o máximo de autonomia possível. E nessa circunstância seria também muito adequado que a criança alcance de forma crescente, estável e sólida a sua autonomia. Isso é... Mas eu acho que, eu acredito muito nisso, né? Talvez assim seja o foco principal, né? Dar autonomia para a criança, independente das características que ele vai apresentando. Inclusive, essa é uma das nossas maiores defesas aqui na Ímpares, como a gente qualifica, né, as pessoas para ajudarem as crianças a desenvolver a sua autonomia da forma mais ampla e completa possível. No entanto, a questão dos diagnósticos, muitas vezes ela aparece como um fator de frustração ou de libertação, assim, de abertura de possibilidades para os pais, né? Porque tem muitas situações em que os pais estão acompanhando a criança e elas não conseguem, por serem diferentes, entender, né, as famílias, os pais, entender determinadas características, determinadas reações dos filhos. E aí vem um diagnóstico ou de TDAH, ou de altas habilidades, ou de TEA, onde os pais dizem, bom, ok, então eu tenho um diagnóstico, isso vai me direcionar de uma forma mais eficaz para buscar a autonomia do meu filho. Em contrapartida, muitas vezes o diagnóstico vem como um balde de água fria naquelas expectativas que os pais tinham em relação àqueles filhos.
Então, assim, me parece que o diagnóstico ele tem um papel decisivo, importante, né, na condução da criança. E aí, nessa linha, como é que tu vê isso? O senhor entende que a gente deveria fazer uma busca por um diagnóstico de forma contínua, ou ver o diagnóstico como uma foto daquele momento, que deve ser atualizada? Como é que o senhor vê isso? Isso, eu acho que essa imagem, né, do diagnóstico como uma foto do momento, eu acho bem ajustado, né? E diagnóstico, né, diagnóstico não é uma sentença, né, sobre não deverá ser, mas às vezes é. Né? Há um exemplo bem conhecido de uma criança, quando criança bem pequena, recebeu um diagnóstico de retardo mental. E que, segundo consta, né, o profissional lá, recomendou à mãe, assim, que ela se consolasse, porque essa criança estava fadada, que não ia poder aprender a ler, né, assim, um retardo marcante. Bom, essa mãe, que é uma poeta aqui de Porto Alegre, não acatou o diagnóstico. Eu gostei disso, porque eu gosto por exemplo, de um familiar, uma própria criança, né, que confronta o que eu digo e o que eu penso. Eu gosto disso, porque é bom para mim, né, que regula a minha possibilidade de observação e regula, né, fazer um diagnóstico mais fino, mais preciso. Essa senhora não acatou essa ordem. Então ela, pessoalmente, ela é uma poeta, ela alfabetizou o filho, ela pessoalmente fez isso, e através das poesias que ela mesma escrevia, ela foi ensinando o guri, ele aprendeu. Em resumo, hoje ele é um homem adulto, né? Que eu saiba, ele tem mais de 50 livros publicados, é um autor prolífico que escreve, né, muitíssimo, etc. Muita gente conhece. Mas eu gosto desse exemplo porque, né, diagnóstico médico, né, para ser preciso, ele precisa ser completo. Então, ele precisa, com muita frequência, ter complementos ao longo do tempo e ser revisado. Né? O médico não pode, né, como quem dá um carimbo e pronto, e é para todo sempre. Não, diagnóstico não é para todo sempre. É isso aí, essa imagem é boa. Uma fotografia do momento. E como toda fotografia pode ter imprecisões, a luz não está legal, né? E diagnóstico, terapia, medicação, né? Eles têm uma eficácia, mas também tem um nível de ineficácia, né? A terapia pode ser ineficaz, a medicação pode ser ineficaz. Então Sim, e a possibilidade de revisar isso com frequência, isso aí, né, pode inclusive trazer resultados diferentes de acordo com o desenvolvimento e, enfim, até com os estímulos que aquela pessoa recebeu durante um determinado período. Exatamente, né? Então eu acho essa coisa tão atual, né, que existe nas empresas, né, uma avaliação de pós-venda. Vende um produto, né, e entra em contato para saber, a pessoa está satisfeita e tal, não sei o quê. Eu acho que deveria haver, em medicina, né, como um critério desse tipo, de pós-diagnóstico, a ver se o que o médico lá pensou, avaliou, está adequado com o novo momento, né, porque a vida, o Heráclito dizia, é como um rio, né? A vida não para nunca. Um momento de desatenção pode marcar, marcar um destino.
E sabes que, falando nisso, eu fico observando determinadas situações, né? E assim, em relação às neurodivergências, existem situações, características ou mesmo questões que elas vão surgindo ao longo do desenvolvimento da criança. Por exemplo, tem uma criança que a gente acompanha que, das nossas relações aqui na Ímpares, que a criança ela foi diagnosticada, né, vamos colocar as aspas ali, como uma criança com altas habilidades. E essa criança, e aí a família foi estudar a questão das altas habilidades e entender um pouquinho mais como é que funcionava aquela situação e viu que tinha muitas coisas que a literatura traz, que os artigos mais recentes trazem, que não apareciam na criança. Passou um tempo, essa criança começou a desenvolver sensibilidades. Muitas sensibilidades, questões sensoriais altíssimas, que não apareciam 2 anos antes naquele diagnóstico. Passou um tempo, a criança, além das questões de sensibilidade, começou a desenvolver outras questões emocionais, de irritação, picos de irritação muito altos. Passou-se mais um tempo, aquela criança começou a apresentar picos de desatenção. E aí, muitos. Então, a criança ficava muito pouco tempo concentrada. E aí, a família buscou um novo diagnóstico. E no novo diagnóstico, apareceu uma situação que manteve lá o primeiro diagnóstico de altas habilidades e acrescentou-se um TDAH nessa criança. Isso é comum. Essas características aparecerem ao longo do tempo, a criança ter essa dupla excepcionalidade, ou talvez isso também seja uma foto daquele momento e aquele TDAH talvez não exista. Como é que o senhor vê isso? A situação é delicadíssima, né? Mas eu acho que a atitude médica que me parece adequada, não é? Primeiro, está aberto a possibilidade de revisar, né, o que foi dito, né, e avaliar novamente se eu usei todos os instrumentos, né, necessários para poder fazer uma boa avaliação. Eu lembrei uma passagem do Freud, ele escreveu para um amigo, ele tinha um amigo que chamava Oscar Pfister, que era um pastor anglicano e que queria se tornar analista. Então eles tiveram muita correspondência. Numa carta do Freud para esse senhor, ele diz assim: se quiseres fazer ter qualquer atitude analítica, né, mais amplo do que a própria psicanálise, analítica, né, em qualquer circunstância, quer fazer uma boa análise de algum momento, de alguma questão, ele dizia: desça das abstrações aos mínimos detalhes. Então, isso é uma coisa que, num diagnóstico, a família pode estar atenta a isso, o médico, obviamente, tem esse compromisso ético de fazer assim, que é conhecer os mínimos detalhes, né, da circunstância daquela... O que é difícil, né? E trabalhoso e exigente, mas é necessário que, pelo menos, exista a proposta, a ideia, para que se consiga fazer uma avaliação adequada. E retorno à questão, avalie-se o bem-estar, né, dessa pessoa. Mas aí, falando dessa avaliação nos mínimos detalhes, me ocorre muito a participação da escola, né, num diagnóstico de uma criança, porque para a gente avaliar uma criança, um adolescente, uma pessoa nos mínimos detalhes, me parece que todos os ambientes onde aquela criança tem interação podem contribuir para trazer informações sobre o bem-estar dela em diferentes ambientes, né? Lhe parece importante que a escola participe? Ou como é que a escola poderia, né, nos trazer informações relevantes para um diagnóstico? Bom, eu acho que quando alguém se propõe, né, fazer um estudo diagnóstico sobre
Uma criança tem que conhecer todos os elementos, os agentes que entram em contato com essa criança. A família, obviamente, a escola, se tem algum funcionário que fica com a criança, se tem bicho em casa, se tem gato, cachorro, conhecer tudo. O ideal, eu penso que é que o diagnosticador pudesse ir à casa da criança para conhecer bem o ambiente, não só de descrição. Então, de posse de tudo isso, poderia fazer uma avaliação mais precisa, sempre com um elemento da margem de... sempre presente um elemento da margem de erro. O que eu observo, eu creio que o Fernando Pessoa diz uma coisa valiosa desse tipo, o que eu vejo não é o que eu observo, uma coisa, não lembro direito, mas é algo desse tipo assim. Mesmo que eu esteja vendo, aquilo que eu estou vendo pode não ser a realidade, não é? Sim, porque tá só sob uma ótica, né? Quanto mais... e a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre o quanto a criança, no ambiente escolar, ela passa a ter várias pessoas observando em várias situações diferentes, principalmente na questão social, né? E as neurodivergências, elas têm uma questão social muito complexa, né? Crianças neurodivergentes têm uma necessidade de adaptação aos ambientes sociais um pouco mais complexa ou diferente, né, pelo menos, das crianças que nós chamamos de crianças típicas, né? Então, me parece que, assim, trazer a escola para essa discussão, né, junto com a família, junto com o médico, junto com o psicólogo que vai fazer ali o laudo, tem um valor bem significativo, né? Sim, muitíssimo, muitíssimo. Bom, gente, não parece, mas a gente já está aqui conversando há mais de 1 hora, então, infelizmente, acabou o nosso tempo, mas uma conversa riquíssima. Dr. Paulo, quero te agradecer muito pela conversa, foi um prazer, espero que a gente possa fazer várias conversas como essa, e muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, muito, muito obrigado. Acho que foi muito interessante as colocações que tu fizeste. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, nos vemos na nossa próxima conversa. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.